Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bênçãos. E nesta segunda-feira, 11 de agosto, venho trazer a palavra de Deus para abençoar o seu dia e o seu lar. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, no evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 27, o que nós estamos vendo aqui? Dois importantes momentos na história do povo. Primeiro, quando Jesus ainda está na Galileia, ele ali fala aos seus amigos, aos seus discípulos, o que vai lhe acontecer em breve, quando ele então será preso, torturado, maltratado e morto pelos homens, mas que no terceiro dia ele ressurgirá dentre os mortos, para a glória eterna. E no segundo momento, o que nós estamos vendo? Quando Jesus sai da Galileia, indo para Cafarnaum, Jesus conta-lhes outra parábola. Ou melhor dizendo, ele conta algo que era comum na vida das pessoas do seu tempo, quando estavam em Jerusalém, na região da Judéia. O que ele faz? Ele vai então, um dos seus discípulos, quando eles entram no templo, um dos seus discípulos é abordado e perguntado por um dos cobradores de impostos: Pedro, o teu mestre, o teu senhor, não paga imposto? E Pedro então, de uma forma muito rápida, sim, paga. E o que vai acontecer? Jesus então, sabendo disto, já estava conhecendo, sabendo dessas situações, ele se antecipa a Pedro e pergunta: Pedro, mas afinal, quem paga impostos? Quem paga impostos? São os filhos ou os estranhos? E Pedro de imediato responde: são os estranhos, Senhor. Ah, então Pedro, diz Jesus para Pedro, então nós não precisamos nos preocupar, porque nós somos filhos, nós somos judeus, não somos desta terra. Mas aí Jesus ele parte para a visão da justiça, ser justo. Por que cobrar dos estrangeiros, dos estranhos, e não cobrar dos que são filhos e têm como pagar, enquanto que aqueles estrangeiros muitas vezes não têm nem o que comer? Vejam lá e vejam aqui, nos nossos dias, nos dias de hoje.
o que acontecia lá. E aí Jesus então diz a Pedro: Pedro, daremos o bom exemplo, nós pagaremos sim, como bem tu disseste. Vai, Pedro, lança o anzol ao mar, o primeiro peixe que tu pegar, na boca desse peixe ao abrir estará as moedas do imposto. Abre a boca dele, como se dissesse assim: Pedro, abre o cofre, abre a mão e vai lá e paga, não deva nada. E Jesus então, ordenando Pedro, Pedro faz o que Jesus mandou e depois volta ao templo e paga o seu imposto. Isso para dizer como o reino de Deus não é dos injustos, mas é dos justos. E Jesus, sendo judeu, não se deixou dominar pelo privilégio da injustiça, mas foi justo no cumprimento do dever que era aplicado aos cidadãos para o zelo da coisa pública. Então, por isso que Pedro vai, faz o que Jesus manda, pega as moedas e paga o imposto. Este exemplo vai machucar a cultura do seu tempo, vai machucar a cultura dos cobradores de impostos também, porque não entenderam a mensagem de Jesus. Quando Jesus, apresentando a eles o reino de Deus, apresenta o reino de Deus da justiça, da misericórdia, para com os mais sofridos, com os mais pobres. Nos nossos dias, o que nós vemos? Estamos atravessando um momento complicado na história da política brasileira, porque não é um problema econômico, é um problema político. E é isso que nós estamos vivendo. Jesus lidou com esses lados, com o lado humano, com o lado econômico, com o lado político, com o lado religioso, com o lado social. Se preocupou. Por isso ele sai em defesa dos mais pobres, dos mais necessitados. Porque ele poderia ter se beneficiado, por ele ser judeu, ele não pagar impostos para o templo. Mas ao contrário, ele faz o quê? Ele dá um exemplo de como devemos agir, proceder numa sociedade desigualitária, injusta muitas vezes, e que olha apenas para os seus em benefício de si e não do todo. Queridos irmãos e irmãs, espero que tenhamos feito uma boa compreensão deste Evangelho e que possamos tirar boas lições no exemplo de Jesus, quando fala aos seus discípulos, apresentando o reino de Deus, de como é o reino de Deus aos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.